Olá, meu nome é Flávio Barros, esse é o nosso canal #Pensar Diferente. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. O tema de hoje, em continuidade ao tema de semana passada, é por que os jovens e as crianças se mutilam. Na semana passada eu falei para as pessoas que se mutilam e hoje eu quero falar para você que está em torno dessas pessoas que fazem essa automutilação. Fica ligadinho aqui com a gente, porque a gente precisa parar para falar sobre isso. Então, meus queridos, hoje eu quero falar para você que possivelmente também tenha jovens na sua rede de convívio, de contato, que praticam a automutilação, ou você conhece, ou você já viu falar, ou alguém já trouxe algum caso para você, ou você tem na sua rede de amigos, ou você tem na sua família, ou você tem na sua escola, ou você tem em diversos lugares que você frequenta, você vai ouvir falar de alguém que se automutila, porque isso tem sido cada vez mais frequente e tem se tornado cada vez mais presentes no público feminino, como eu já disse no vídeo passado. Isso sempre existiu, isso sempre aconteceu, porém isso se intensificou e se tornou um pouco mais frequente em função das mídias, do acesso às mídias, do acesso a um monte de informações que vão apresentando como possibilidade a automutilação para se dar conta de dores interiores a quais o adolescente e a criança não conseguem se perceber como capazes de lidarem. Hoje a gente tem uma série na TV que tem contagiado e atingido cada vez mais os jovens, os 13 porquês. Hoje a gente tem grupos no WhatsApp que incentivam pessoas à prática. Hoje nós temos grupos no Facebook que promovem e divulgam de forma negativa a prática aí da automutilação. E isso se torna como exemplo, isso se torna como parâmetro de aprendizagem, como meio sugestivo de se cometer tal prática mutilativa. Eu gostaria de convidar você também a começar a pensar junto comigo sobre essas pessoas, sobre esses jovens. E eu quero que você considere bastante o que a gente vai levar como reflexão, porque é preciso pensar diferente também em relação a esse fato. Um ponto fundamental é quando o jovem fala do que ele está vivendo, ou quando se descobre que o jovem está fazendo isso. Geralmente a nossa atitude diante desse jovem é de julgá-lo, é de dizer que é besteira, que é bobagem, né? De quando ele está melancólico, depressivo, é que ele não tem motivos, é que ele tem tudo, é dado tudo para ele, mesmo assim ele está inventando problemas e não consegue deixar de inventar situações para criar conflitos, para chamar a atenção. E aí a gente julga aquele jovem quando ele diz que ele está em alguma situação que é desconfortável afetivamente para ele, ou quando ele diz que está se automutilando, ou que ele está em depressão, ou que ele está vivendo alguma situação de ansiedade. Geralmente a gente já julga negativamente, a gente não se predispõe a ouvir, a entender e a compreender o que se passa. E isso não é uma postura bacana que contribui para o suporte da pessoa que está passando por essa dificuldade. Um outro ponto é você desconsiderar que o jovem tenha problemas. Esse jovem tem problema por quê? Tem os seus problemas que são diferentes dos seus. Seja seus adultos, seja seus pais, seja seu cuidador, seja lá quem for, professor, são diferentes dos seus. Eles possuem os seus problemas e as suas questões. Todos nós, como pessoas, temos questões, temos conflitos, temos dificuldades, temos os nossos problemas. Não menospreze o problema do outro, não importa se ele é criança ou se ele é jovem. Todo ser humano passa por questões, todo ser humano passa por conflitos. Isso é natural do ser humano. Um outro ponto também que você precisa entender, como assim a pessoa vai querer se rasgar, se mutilar, né? Isso não se faz, isso não existe. Tanta coisa para fazer, vai logo se cortar. Por que vai se cortar? Por que tem que se cortar, não faz outra coisa? É possível que a pessoa entenda que aquele caminho é o caminho do corte. Ela entende que ela está se marcando, ela entende que ela está fazendo algo que é prejudicial a ela, mas o caminho
cada vez mais, principalmente quando o jovem ele já está na prática, se torna cada vez mais difícil dele parar de fazer. Tem jovens que passam anos se mutilando e se tornam como se fosse um dependente, se torna como se fosse um vício, né? E ele não consegue sair daquilo sozinho. Isso são casos mais extremos. Há jovens que começaram há pouco tempo, então às vezes são mais flexíveis para sair dessa situação, mas são jovens que já estão há mais tempo nessa prática e isso com certeza dificulta o processo de saída. Não julgue, não seja irreverente, não despreze o que o outro está sentindo. São caminhos. Porque quando o jovem se corta, ele libera uma substância no cérebro chamada de endorfina, que dá essa possibilidade de alívio do sintoma, dá essa oportunidade de sentir um pouco melhor com o que ele está sentindo. E a gente tem que também pensar e entender que hoje nós temos uma geração que não está sendo bem trabalhada para lidar com os seus afetos, para lidar com os seus sentimentos. Quem teve educação emocional em casa? Quem é pai, quem é mãe? Quem ensina seus filhos a lidarem com seus próprios sentimentos? Ah, mas eu não tive isso. Beleza, você não teve isso. Com certeza eu sei que às vezes você também não lida muito bem com isso. Mas a gente precisa começar a entender que às vezes nós estamos perdendo, nós adultos também estamos perdendo a habilidade de lidar com os nossos sentimentos, que dirá uma criança, um jovem também, que durante esse processo de acesso a muitas informações, a muito conteúdo, a muitas questões, acabam ficando tão assoberbados de situações e de coisas que às vezes não dão conta do que sentem. Então a gente precisa aí começar a desmistificar um pouco essa questão de achar que a bobeira é bobagem. Não é. Não faça isso. Isso não ajuda. Isso não contribui. Se você não tiver o que dizer, guarde a sua opinião negativa para você. Você está fazendo um favor para você mesmo, para o outro e para a humanidade quando você faz isso. As opiniões negativas que você tem, os julgamentos que você tem, a partir do seu viés de vida, beleza, guarde-os para você. Se não puder dar uma palavra que levanta, não dê uma palavra que crie morte, não dê uma palavra que ainda derrube ainda mais a pessoa, o jovem, a criança, seja lá o que for. Eu gostaria de dar aqui também 5 dicas que podem te ajudar a dar suporte para pessoas que passam por situações de automutilação, ou em depressão, ou qualquer outra situação. Por exemplo, é importante que você aprenda a conhecer sobre, comece a estudar sobre, comece a buscar, a ouvir relatos de pessoas, busca no YouTube casos de pessoas que se mutilam, ouçam essas pessoas. Isso vai te dar um pouco mais de empatia e sensibilidade para você também saber lidar e não ficar desesperada sem saber lidar com isso, né? Leia, assista, leia artigos, leia entrevistas, veja vídeos de psiquiatras, de psicólogos falando sobre o assunto, aprenda sobre o assunto, né? Porque quanto mais você conhecer, melhor você vai saber lidar com aquilo. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente não conhece. Quando você se depara com alguém na tua casa, na tua família, ou próximo a você que pratica a mutilação, você se desestabiliza, porque você não consegue, você não tem conhecimento para lidar com isso. Busque conhecer. Um outro ponto é esteja junto e ouça. Busque ouvir, busque compreender, busque realmente estar perto, apoie, converse, escute de forma aberta, sem julgar. Porque quando você julga, você fecha a porta do diálogo, você fecha a porta da possibilidade de escuta. E às vezes, se a pessoa já não está dando conta do que ela está sentindo e está se cortando para se distensionar de uma emoção, né, e você fecha as portas para que ela verbalize essa emoção, isso só prejudica. Então não julgue e não avalie a pessoa a partir de você. Entende? Você não é padrão para o outro, porque somos pessoas diferentes. Cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem uma experiência, vive e percebe o mundo de uma forma diferente. Então não é justo a comparação. A comparação ela é sempre ingrata e injusta. Não compare, apenas ouça. Um outro ponto é conhecer o que está por detrás do comportamento automutilador. Isso é fundamental. Conheça, porque existem motivos, sejam motivos que você julguem serem pertinentes para tal prática ou não, não importa. Existem motivos. Busque conhecer esses motivos. Busque estar perto desse motivo. Jovens hoje que sofrem bullying, jovens hoje que têm uma baixa autoestima, jovens hoje que têm conflitos com os pais, que não se relacionam bem com os pais ou com os cuidadores e com as pessoas que estão próximas, têm dificuldade de relacionar-se, têm dificuldade em relacionamentos, jovens que
não conseguem dar conta de algumas situações que vivem dentro das suas casas, dos seus lares, jovens que são abusados sexualmente, jovens que são realmente humilhados por pais, por cuidadores, por amigos, por professores e diversas outras situações. Busque conhecer os motivos para ajudar esse jovem a se fortalecer diante de alguma dificuldade que ele tenha, que ele não consiga. Um outro ponto também, ajude a pessoa a lidar com os pais. Em que sentido? Ajudar a lidar com os pais, com os cuidadores, com pessoas, é ajudá-la a conseguir se colocar para alguém. É importante que ela fale para alguém da família que vai estar mais perto, porque às vezes você é amigo, você é professor, você é conhecido, você não está o tempo todo com ela dentro de casa. Então é importante que você incentive e dê força para que ela escolha pessoas com alguém da rede de família que está perto, um irmão, um primo que está sempre ali no convívio com ela, para dar esse suporte a ela, porque em muitos momentos ela vai querer se trancar no quarto. Essa pessoa vai ser aquele suporte que vai falar, não, vamos ver um filme, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar, vamos para a rua, vamos praticar alguma atividade, vamos escutar uma música, que vai ser esse suporte para que ela não fique no isolamento que tendenciosamente ela está propícia a ficar e a buscar. Então é importante que você dê suporte para que ela também se sinta segura para buscar alguém na sua rede de família que está mais presente no seu dia a dia para compartilhar essa dificuldade e dê suporte a essa pessoa também, se você for próxima, para também lidar com essa situação, porque muitas das vezes as pessoas não sabem lidar e acabam lidando da pior maneira possível, que não contribui para a resolução do problema. E um último ponto que é super fundamental também recomende que essa pessoa busque uma ajuda profissional. É de suma importância o suporte profissional para se dar conta. Há uma busca de um psicólogo para uma atuação psicoterápica, porque na terapia essa pessoa vai aprender a lidar com as situações que está angustiando. E ela vai entender que existem outras ferramentas e outras formas dela não se mutilar, existem outras formas dela fazer, como aprendendo a lidar com as suas angústias, vai aprender a lidar com os seus pensamentos, vai aprender que existem outros mecanismos para aliviar a dor, e isso é fundamental. Vai aprender a se conhecer melhor e a forma como funciona e como se vive. Dependendo do jovem, tem jovens que têm problemas de saúde mental, sim, precisam até de intervenções medicamentosas, e aí precisam buscar um psiquiatra para que essas medicações sejam realmente plausíveis dentro da realidade e da patologia que aquela pessoa, que aquele jovem, que aquela criança possa estar apresentando e que você desconhece. Então, quer ajudar a pessoa, quer ser suporte? Esses 5 passos podem te ajudar a ser suporte muito melhor para essas pessoas. Abaixa o julgamento, abaixa o apontamento, mais empatia, compreensão do outro, Não julgar o outro a partir de nós, porque o outro não é a gente. Então a gente não pode querer que o outro se comporte como nós nos comportaríamos. Nunca menospreze o sentimento do outro, A gente precisa amar mais, compreender mais, abraçar mais, estar mais perto, ser mais suporte, ouvir mais, compreender mais. Então seja alguém que seja um suporte, que seja um apoio, seja alguém diferente, seja alguém humano, seja alguém sem julgamentos, sem preconceitos, seja alguém mais próximo daquelas pessoas que precisam contar com esse apoio, porque achar que é bobeira, que é mimimi, que é frescura, não tem ajudado. Tanto é que as estatísticas têm dito isso, que só tem aumentado cada vez mais os casos de automutilação. Gostaria de convidar você também a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, que essa ferramenta chegue nas mãos de outras pessoas que podem estar passando por essa situação, podem estar enfrentando situações difíceis e não sabem lidar com elas. Se inscreva no meu canal, eu vou deixando aqui as minhas redes para que você também me siga e a gente possa conversar no Message, no Stories ou em qualquer outro lugar. Obrigado por estar aqui, obrigado por participar desse momento com a gente. Tchau, tchau. Um grande beijo. Se liga nesse pensamento novo.